Olá, bom dia. Vamos começar. Bom, hoje eu tenho um companheiro aqui, né, um companheiro de pelúcia que veio aqui me ajudar hoje. Com tantos animais aqui, mas não peguei nenhum animalzinho vivo, né? Por questões, eu acho que meio óbvias, porque os animais, eles têm o livre-arbítrio dele, né? E nenhum deles é obrigado a ficar aqui meia hora comigo, quietinho, não é verdade? Então, tem uma pelúcia aqui que vai me ajudar daqui a pouquinho, tá? Bom, eu quis trazer esse assunto hoje, né? Sobre o que a gente pode fazer para os nossos animaizinhos, energeticamente falando, porque, como tudo no mundo é energia, né? Eu sempre falo isso. Nós estamos sempre conectados, né? Tudo está conectado, né? Como se fosse uma teia. Então, se eu ajo no energético, isso vai refletir no físico, no mental, no emocional. E é algo, o equilíbrio energético é algo assim tão simples da gente fazer. E eu acho que a gente muitas vezes não faz porque não sabe, ou de repente acha que não vai dar certo, ou acha que precisa ser reikiano, né? Que precisa ter lá todos os níveis de reiki, ou que precisa entender dos chakras. Enfim, acha que precisa ter regras, técnicas, né? E na verdade não, tá? Hoje vocês vão, ao final desse vídeo, você vai conseguir fazer ali um equilíbrio energético, né? Equilibrar, de repente, ali os chakras do seu animalzinho, simplesmente intencionando, tá? Então, eu vou explicar para vocês bem certinho, de uma forma simples, de uma forma objetiva, que qualquer um consiga fazer, tá? Sem precisar ter aí certificações, né? Claro que quanto mais a gente vai estudando, melhor a gente vai ficando na técnica. Quanto mais a gente vai praticando, né, mais vai ficando mais fácil, mais efetivo. Inclusive, o que eu estou trazendo aqui hoje é um pedacinho do que está incluído no meu curso de comunicação animal e terapias energéticas, né? Mas assim, vocês vão ver que é possível, é muito bacana de se fazer, tá? E o que eu quis trazer aqui hoje, né? Toda semana eu estou tentando trazer alguma coisa que aconteceu comigo, né, alguma coisa que eu vivenciei, que eu experienciei e que eu acho que é interessante compartilhar com vocês. E aí também foi a inspiração, né, do post de ontem e da live de hoje. Então, acho que se vocês me acompanham aqui, veem os meus stories, vocês já devem ter percebido que eu moro aqui num lugar que tem uma área verde muito grande. Então, sempre tem cavalos que alguém traz aqui para pastar, sei lá o quê. Tem muitos animais, né? Ontem mesmo tinha um javali, agora começa, né? É da época, né? Assim, aqui. Eles vêm, porque como tem uma abundância, né? De plantas, né? De grama, enfim. E até os javalis aparecem por aqui. E eles são grandes, gente. Ontem eu consegui filmar bem rapidinho, tá? Porque eu fiquei ansiosa para filmar, não consegui apertar o botão ali, não deu muito certo, mas enfim. Eu vou tentar filmar novamente, né? E é fácil saber quando os javalis estão por aqui, porque os cachorros ficam loucos da vida. Com os cavalos eles já acostumaram, mas os javalis, como é numa época do ano só que eles aparecem, então os cachorros ficam doidos. Então, quando eu começo a ouvir os cachorros latir, a outra doida aqui já corre atrás para ver, né? Eu gosto muito de ter contato, né? Claro, não contato físico, mas assim no visual com os animaizinhos. Então, o que aconteceu ontem, que foi assim outra experiência muito bacana. Eu tenho trabalhado, né, com a comunicação animal, com terapias energéticas, já há alguns anos, mas eu posso dizer que 99% dos meus atendimentos são feitos à distância, né? Porque, repito, tudo é energia, então assim, para energia não existe a distância física. Então, todos os meus atendimentos praticamente são com pessoas do Brasil, né? Eu moro aqui na Turquia, já trabalhei com pessoas dos Estados Unidos, né? De outros países. Então, ela funciona maravilhosamente bem, não importa a distância. Mas quando a gente tem, né, o animal ali na nossa frente, é muito interessante.
E ontem eu, nessa minha curiosidade, né, com os animais, de vê-los, né, como eu falei, aí tem alguns cavalos que estão aqui, nós estamos com 4 cavalos aqui nesse pasto, né, nessa área aqui da frente. Então tem 2 menorzinhos, que eles estão soltos, e tem 2 maiores, que eu imagino que deva ser a mãe, que ela tá com uma corda, né, tá presa em uma das árvores. E eu não sei, eu senti ontem de ir até esse animal que estava amarrado, né? Me deu vontade de ir até lá, um cavalo, que foi inclusive que eu postei hoje no story, um cavalo meio branquinho, meio cinza claro. E aí ontem eu me aproximei, né? Entrei lá no meio do mato e, enfim, eu vi o olhar desse cavalo, né? Dessa égua, na verdade, tão suave que, enfim, eu vi que estava tudo tranquilo, né? Que ela permitiu a minha aproximação. Isso é muito importante com qualquer animal. Independente se você vai aplicar alguma terapia ou não, de repente se você só está conhecendo algum animal, um cachorrinho, um gato, é muito importante respeitar, sabe, esse distanciamento até que você sinta que ele permite a sua aproximação. Então, quando eu senti que ela consentiu, eu aproximei um pouquinho, um espaço ainda com segurança, né, porque, como eu falei, é importante respeitar, mas também é importante a gente se sentir seguro. Eu não vou lá chegar a abraçar o cavalo, dá vontade? Claro que dá. Mas, né, vamos colocar aí o nosso limite de segurança. E aí eu fiquei ali admirando, né, claro, conversando, nem tanto telepaticamente, mas conversando mesmo com a voz, né. Eu acho que meus vizinhos aqui acham tudo que eu sou doida, mas tudo bem. E aí, na verdade, eu levei água para ela ontem, porque ela tá amarrada e não tem nada de água perto, né. Falei, gente, será que esse animal não tá com sede? Aí eu peguei um balde e levei, né, com água e mostrei pra ela. Falei, olha a água, se você estiver com sede eu vou colocar aqui. Coloquei e ela foi, né, tipo, molhou um pouquinho a boca, mas não tomou água e afastou. Falei, ok, percebi que você não quer água. Mas será que você quer um pouco de energia? E ofereci pra ela, né. E foi assim, muito bacana, eu ofereci, aí já tava conversando mais mentalmente, e a hora que eu comecei a esfregar as mãos, né, porque eu gosto muito de utilizar as mãos, não é necessário, tá? No reiki a gente usa as mãos, mas para um envio de energia pode ser só mentalizando, né, imaginando, certo? Mas eu gosto, no que eu comecei a fazer assim com as mãos, ela já se aproximou. Então ela já entendeu o que estava acontecendo, porque ela já leu a minha intenção. Tá? E eu tô contando isso não é só para contar uma história, tá? É porque vocês vão entender como fazer no seu animalzinho baseado no que eu fiz ontem, porque é exatamente isso. Então esfreguei as minhas mãos para eu poder sentir, ativar um pouco ali a energia, e eu simplesmente fiz dessa forma, né? Mas não encostando nela. Como eu falei, eu estava respeitando ali o espaço e coloquei as mãos assim. Gente, cavalo é um animal fantástico, é um animal curador, né? Se a gente olhar até em termos de história, há quanto tempo eles trabalham junto com os homens, não é mesmo? Desde as primeiras guerras que existiram, o cavalo está sempre ali junto com o homem. Então, assim, o cavalo ele é fantástico, e o espírito deles é um animal que traz muitas coisas de coragem, de determinismo, né, de decisão, de poder, de velocidade, mas eles têm algo mais que isso, eles são curadores, sabe? É fantástico, as comunicações com animais, assim, são uma das minhas preferidas de fazer, porque eles têm uma sabedoria, assim, e uma proximidade mesmo com o ser humano, então é muito legal. E aí a hora que eu posicionei as minhas mãos, a minha mão direita, que geralmente é onde tem mais energia, ela vibrava sozinha, sabe? Foi muito forte, né? Então, assim, eu senti que não foi só que eu estava doando a energia, mas, assim, foi uma troca de energia, sabe? Foi muito bacana. E aí eu fiquei naquela posição ali alguns segundos e eu disse a ela, mentalmente, se você preferir que eu encoste a mão em você, né? Tipo, eu estou disposta a te tocar. E por que isso também? Porque na maioria das vezes, né, ou assim, muitos animais, vamos dizer dessa forma, eles não gostam muito do toque.
né? Quando a gente vai aplicar um reiki, por exemplo, os cães, os gatos, não são todos que ficam confortáveis com as nossas mãos ali nos pontos energéticos, porque eles têm uma sensibilidade energética muito maior do que as nossas. Então, quando você for aplicar alguma energia no animalzinho, tá? Não necessariamente o reiki, qualquer envio, se você for usar as suas mãos, não necessariamente precisa encostar no animal, tá? Porque às vezes ele fica incomodado e ele vai sair de perto, e é normal. Então, com essa égua de ontem, eu coloquei as minhas mãos e, enfim, eu só dei a permissão nela. E foi assim, lindo. A partir do momento que eu falei para ela, se você quiser, né? Tipo, a minha mão tá aqui para encostar você, ela abaixou a cabeça, gente. Ela abaixou a cabeça e ela pôs a cabeça na minha mão, sabe? E, enfim, era tudo que eu queria, né? E ela sentiu a minha intenção. Ela sabia que não era um toque por curiosidade, mas era um toque por amor. E, enfim, e aí eu fiquei ali alguns minutinhos, né? E o que eu gosto muito da terapia energética com o animal é que, assim, para quem entende de reiki, né, para quem é reikiano, sabe que quando nós vamos para o humano, tem as posições corretas que a gente deve pôr a mão, tem o tempo adequado que a gente deve ficar com as mãos ali, né, posicionando as mãos sobre os chakras, geralmente são 3 a 5 minutos em cada chakra, né. Já no animal, não. No animal, ele é que vai dizer o quanto é suficiente para ele. Sabe, assim, ele comanda a sessão. Então, assim, quem está aplicando a energia, como falei, seja o reiki ou seja simplesmente a intenção da energia, você tem que saber que quem está no controle é o animal, não é você. Você está ali simplesmente a serviço do universo, direcionando a ele a energia que ele precisa. Então, eu fiquei ali e aproveitei para fazer um carinho na cabecinha, né, assim, do cavalo, já que ele pôs ela, né, a égua colocou a cabeça na minha mão, enfim. Aí depois de uns minutinhos ali, aquela energia vibrando assim maravilhosamente, e aí eu disse a ela, a hora que você sentir que está suficiente, né, você pode se afastar que eu termino a sessão. E aí ela ficou mais um pouquinho ali e de repente ela foi pisando para trás e se afastou, sabe? E olhou para mim bem profundamente e depois abaixou para comer as graminhas dela. E foi isso, gente, foi alguns minutos, mas assim, eu pude contribuir de alguma forma, né, com alguma energia que ela precisava, e ela também me deixou muito feliz, foi uma sensação de bem-estar, assim. Então, eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho que isso é a verdadeira terapia energética, né, porque é uma troca, né, ainda mais assim com o animal, quando a gente está falando com um animal, é uma troca energética que a gente faz. Então, tudo depende do nosso bem-estar. Como eu comentei, acho que na live passada, né? Onde eu achei que eu ia aplicar a terapia energética para alguns animais, mas eu estava num estado mental não muito bem, né? Eu estava num dia que eu estava meio mal. Tipo, eles falaram, não, hoje você que vai receber, né? E eu simplesmente acatei. Então, assim, e ontem já não. Ontem eu já estava num estado muito bem, então eu tinha o que oferecer, né? E ela também me deu de troca. Tá? Então, assim, é isso que eu quero que fique aqui, né? Para que vocês entendam que quando a gente vai equilibrar, né, os chakras de um outro ser, no caso aqui estou falando especificamente para animais, o principal é o que? A gente ter a nossa mente calma, né? Positiva, porque o animal ele está todo momento acessando aqui o nosso mental, está todo momento acessando, né, o nosso campo energético. E se ele sentir que você fala, ai meu Deus, sabe, sei lá, meu animalzinho está com um problema ali no estômago, não, deixa eu fazer rapidinho porque eu já tenho que sair, você não está ali presente, então provavelmente seu animal não vai nem aceitar, tá? Bom, então eu quero aqui dar uma noção aqui para vocês, né, de quando a gente faz esse equilíbrio energético, por onde que vai essa energia? Né? A gente, acho que vocês já conhecem, né, os chakras, não sei se sabem exatamente, eu vou dar aqui uma resumida. Como vocês sabem, eu sempre tenho, eu olho aqui do lado, porque eu sempre faço um resuminho, porque se deixar eu fico falando aqui o dia inteiro, né? E ninguém é obrigado a ficar escutando essa minha linda voz aqui por muito tempo, não é mesmo? E qualquer dúvida, tá? Podem colocar aqui no comentário, se eu já souber eu já respondo, tá bom? Podem me interrompendo aqui. Bom, então vamos lá, né? Falar um pouquinho por
que é importante a gente saber equilibrar energeticamente os nossos animais, fazer essa harmonização dos chakras dos nossos animais. Porque os chakras são pontos muito importantes no corpo dos seres em geral, tá? Nós vamos falar aqui dos animais, sejam animais humanos e não humanos, né? Meu foco hoje aqui nos animais não humanos, mas o que eu vou falar aqui dos chakras, ele serve para os dois, tá? Humanos e não humanos. Enfim, então o que são esses chakras, né? Os chakras, eles são vórtices energéticos, né? Palavra bonita, vórtices, né? Mas o que seria isso? Imagina como se fosse um ponto de energia e numa forma de redemoinho, tá? Como se saísse assim numa letra V, mas tridimensional, né? Acho que seria mais ou menos assim, vamos dizer. E ela precisa, esse vórtice, ele precisa estar girando na velocidade adequada, né? Ele precisa estar ali no movimento adequado, para quê? Para que a energia possa fluir livremente ali pelo corpo do animalzinho, né? Ou da pessoa. E para que a energia vital possa se mover. Porque quando a gente tem algum ponto no nosso corpo, energeticamente falando, bloqueado, o que vai acontecer? A energia, ela começa a passar, né? Ela vai indo. Imagina que ela vai subindo, chega um ponto, tá bloqueado aquele ponto, né? O que a energia vai fazer? Ou, se tiver realmente bloqueado, a energia não vai passar, e aí começa a ter o quê? Um prejuízo nessa área energética, e ela pode refletir no físico, né? Ela pode refletir nos seus órgãos, numa doença, né? No problema de saúde mesmo. Ou se ela tá simplesmente em desarmonia, né? Não tá tão bloqueado, essa energia ela vai passar, mas com uma certa dificuldade, né? Imagine um rio que tá seguindo o seu fluxo, e daí começa aquele monte de pedra, o que acontece? Ela vai ter que fazer uma curva, né? E aí, isso ao longo do tempo, isso aí pode gerar também desequilíbrios na saúde, um desequilíbrio emocional, energético, mental. Tá? Então é sempre importante a gente trabalhar muito a nossa energia, e nós que temos pet, a do nosso pet também, né? Para que a gente esteja aí bem alinhadinho. Bom, os chakras, nós temos aí milhares de chakras, tá? Mas onde a gente concentra, né, a cura energética, né, o nosso tratamento energético, nós ficamos com 7 chakras, tá? Nos animais, tem pessoas que consideram 8 ou 9 chakras, mas aqui eu vou falar dos 7, que assim, se você conseguir equilibrar esses 7 chakras, já vai ser assim, ó, uau, fantástico, tá? Posso até comentar dos outros, mas assim, o principal são esses 7, tá bom? E como eu falei, é muito importante que todos os chakras estejam em equilíbrio, porque, como eu falei, pode gerar um desequilíbrio, é como se fosse um lugar ali, o que é um bloqueio, né? É onde a energia foi ali e parou. E aí ela fica estagnada, ou ela fica uma energia obsoleta, e isso vai acumulando e pode realmente gerar aí uma enfermidade, tá? Bom, então vamos lá, né? O objetivo, então, da gente fazer o equilíbrio energético é justamente colocar tudo em linha, tudo em harmonia, para que a energia vital possa circular aí pelo nosso corpo físico, né? No corpo físico do nosso animalzinho, sem intercorrências, e mantenha tudo aí em harmonia. Então, eu vou usar aqui esse gatinho de pelúcia só para vocês terem noção de onde estão os chakras, né? Para quem não conhece. No caso, vou usar o corpinho aqui desse gatinho. Vocês vão ver que é muito parecido com o do humano. Então, os chakras, basicamente, eles estão localizados, né? Tanto no humano como no animal, na base da coluna. Tá? Imagina, ele começa aqui e ele se abre para cá. Tá? Então, o pontinho tá aqui e ele vai abrindo para cá. Então, o primeiro chakra que nós temos, né, é o chakra básico, tá? E aonde que ele está localizado? Bem na base da coluna, tá? Bem aqui no finalzinho da coluna do animalzinho. E esse chakra, ele é super importante, principalmente nos animais. Claro que para nós humanos também é importante. Mas por que do animal é importante? Porque é um chakra que faz o quê? Esse aterramento da nossa energia. Né? Ele faz com que a gente esteja na Terra, nesse momento, vivendo o presente. E ele também está associado com autoconsciência, com independência, com segurança, com instinto de sobrevivência, tá? E ele tem a cor vermelha, tá? Vermelha, ou em alguns lugares pode até ver como marrom, tá?
É legal saber as cores, porque na hora de fazer o equilíbrio, você pode usar essas cores aqui também. E quando a gente fala do chakra no físico, tudo que tiver localizado nessa região aqui, tá? Onde está o primeiro chakra, se tiver algum problema, é nesse ponto que nós vamos utilizar, tá? Tem um problema, por exemplo, de alguma glândula nessa região, você pode harmonizar ou equilibrar o chakra básico, tá? Então, quando esse chakra está equilibrado, o animalzinho, ele vai ser um animalzinho que tem uma energia adequada, que ele se sente seguro, né? Que tem uma vitalidade, ali, independente da idade, mas é um animal que tem uma vitalidade, que tem uma estabilidade, ele sabe que ele é aceito na família. Agora, quando esse chakra está em desequilíbrio, pode ser um animal que fica irritado muito fácil, sabe? Ele pode trazer uma sensação de solidão, de desamparo, de insegurança, ser um animal muito medroso, né? Porque está desconectado, a conexão com a terra, com a mãe terra, com ele ali tá com algum problema. Então ele fica meio perdido, tá? Nos animais em geral, você imagina, esse chakra é responsável pelo instinto animal, aquele instinto de sobrevivência. É através desse chakra que a gente tem o instinto de lutar ou fugir. Isso para um animal, né, é fundamental, né? E aí imagina se ele tem você não, né? Se o animalzinho tem um bloqueio aí nesse chakra. Então, é muito importante manter esse chakra sempre em equilíbrio. E eu vou, como eu falei, vou dar o foco aqui tudo pro animal, mas serve pra gente também, tá? E é muito interessante em animal, tipo um animal que tá bem, tá feliz, né? Tá ali dentro da família dele, já convive alguns anos com a família, esse chakra é sempre muito ativo, tá? Pra mim é muito interessante, eu uso o pêndulo geralmente, né? Para equilibrar os chakras, né? Em alguns momentos eu uso o pêndulo. E quando eu vou para um chakra básico de um animal que está bem, que está ativo, enfim, que não tem nenhum problema de ansiedade, de medo, ele sempre gira no anti-horário, tá? Mas isso é a minha experiência, tá? Hoje em dia já existem estudos que falam que tinha gente que falava, aqui gira só pro horário, aqui gira só no anti-horário. Mas hoje em dia existem estudos que falam que os chakras giram nos dois sentidos, né? O importante é ter o movimento. Mas o que eu percebo é que o chakra básico, para mim, ele gira sempre no anti-horário. E para mim, isso significa que ele está equilibrado, tá? O próximo chakra é o chakra sacral, né? Ele está localizado mais ou menos aqui embaixo, tá? Tipo na barriguinha, assim, aqui, não no meio, mas para trás, né? Na região do umbigo, mais ou menos, né? Se for na gente, um pouquinho abaixo do nosso umbigo. O chakra sacral, ele tem a cor laranja, tá? E ele tem muito a ver com a criatividade, com sentimentos, com... É um estado de alegria, mas é uma alegria mais carnal, sabe? Ele tem muita relação com a sexualidade do animalzinho também. Então, na fêmea, por exemplo, está relacionado aos órgãos sexuais, aos órgãos reprodutores, né, da fêmea, ovários, né, útero, e com prazer, tá? Então, tem alguns animais que na comunicação animal eu sinto, né? Eu recebo, às vezes, que, por exemplo, animais não castrados, e eles falam, às vezes, que eles não querem ser castrados, né? Ou algum animal que eu vou medir ali o chakra sacral e a gente percebe que tem alguma coisa estranha ali, a gente vai ver o animal foi recente castrado, enfim. Então é bem interessante que eu consigo perceber isso através dos chakras, tá? Porque é onde o animal se expressa, tá? Através do prazer dele. Um prazer mais instintivo, vamos dizer assim. Então, quando esse chakra está equilibrado, o animal ele é mais seguro dele mesmo, mais sociável, é mais alegre, né? E um chakra sacral desequilibrado, ele pode trazer uma certa apatia, né? Uma insociabilidade, não confia muito, né, nos instintos dele. O sacral eu vejo também assim, eu percebo desequilíbrios quando é algum animal, de repente, que, vamos dizer, foi resgatado, sabe? Que veio aí de maus tratos, onde foi tolhido do seu prazer, que ficava lá amarrado, sabe?
Então a gente percebe. Então também é um ponto muito importante da gente deixar em equilíbrio, tá? Eu só tô lendo aqui uma perguntinha, né? Isso. De acordo com as experiências, com a opinião sobre a castração. Olha, eu sou a favor da castração na maioria dos casos, principalmente sim pelo controle populacional, né? Eu vejo aqui na Turquia, por exemplo, vou dar a minha experiência aqui, nós temos assim gatos se reproduzindo a todo momento, né? Então assim, aqui na minha varanda nasceram 4 gatos e eu castrei todos, inclusive a mãe e mais um que nasceu na rua. Só que o que eu acho importante? A gente comunicar o animal, tá? Eu acho muito importante a gente comunicar o animalzinho, de qualquer procedimento, na verdade, mas da castração eu acho muito importante explicar para ele o porquê daquilo, tá? Então, assim, eu não vejo nada negativo, mas desde que seja conversado com o animal, tá? Espero que eu tenha conseguido responder, mas eu já tive casos de animal que foi uma experiência muito triste no final, tá? Interessante, mas triste, porque eu fiz a comunicação com um cachorrinho na época, anos atrás, e o cachorrinho falou, era um chihuahua, eu acho, né? Portanto, eu acho que era do tamanho aqui do meu gatinho, mas eu fiz várias comunicações com ele, mas desde a primeira, ele sempre me mostrava a alma de um lobo, sabe? Eu falava, gente, né? E ele falava, o meu tamanho não condiz com a minha alma, e ele me mostrou um lobo. E aí, meses depois, e ele falava, voltando um pouquinho, nessa primeira comunicação, e ele falava que ele tinha muito essa coisa do instinto, sabe? Era um animal bem assim, viril, vamos dizer, né? Ele gostava de ter o prazer. E aí, depois de alguns meses mais tarde, essa tutora me procurou para fazer a comunicação com ele, e ela me disse que ele tinha falecido. E aí, na comunicação, ele já me apareceu na forma do lobo, né? Dizendo, não, agora eu voltei à minha origem, isso é o que eu sou. Eu não era aquele corpinho lá que você conheceu antes, mas eu jamais saberia viver castrado, tolhido do meu prazer. Foi isso que ele me disse. E depois a gente veio a saber que ele realmente faleceu assim que terminou a cirurgia de castração, né? Tipo, não foi perguntado para ele, não foi explicado para ele a castração, né? Que ele iria passar por esse procedimento. Então, assim, muito triste, né? Mas, assim, eu acho que jamais existe culpa, né? A tutora estava fazendo o que era melhor, porque ela tinha fêmea ali junto, né? Tinha um outro animal com alguns problemas de saúde. Então, assim, essa também é minha opinião, tá, Camila? Eu acho, assim, que não vejo problema nenhum para controle populacional. Eu acho que é fundamental, porque senão a coisa sai do controle mesmo, com esse tanto de abandono, né, que a gente tem de animaizinhos. Porém, se for possível fazer a comunicação, explicar para ele antes e saber o que ele pensa, eu acho que é o ideal, tá? Esse seria o mundo ideal. Bom, a coisa pode ir mandando aí que eu tenho maior carinho em responder. Bom, então seguindo o próximo chakra que nós temos, aí nós vamos falar do plexo solar, tá? Então o plexo é o terceiro chakra e ele fica aqui na região do estômago mesmo, tá? Aqui na barriguinha, um pouquinho mais para cima. O plexo solar, ele tem a cor amarela, tá? E os efeitos físicos dele, né, vão se manifestar, claro, no sistema digestivo, fígado, enfim, tudo que tá nessa região aqui, tá? No animal, isso é bem fácil de notar. Quando o animal tem algum problema de estômago, pode ver que vai ter um desequilíbrio ali. Ou se tem uma ansiedade, animais com ansiedade de separação, né? Ele também, além do sacral, também no plexo a gente pode sentir, quer dizer, no básico também. Problema de baço, pâncreas, enfim, todo pode acontecer por um desequilíbrio aí. Quando esse chakra está equilibrado, o animal é um animal motivado, que é confiante em si mesmo, né? Que tá ali no controle, tá sempre legal. Mas se ele tá em desequilíbrio, ele pode deixar um animal com uma baixa autoestima,
com a ansiedade, com o sentimento de vulnerabilidade, né? Então, assim, dá para perceber que animais, quando eles são resgatados, ele vem com esses chakras aqui bem em desequilíbrio, tá? Bom, o próximo, o chakra cardíaco, é o nosso quarto chakra. E aí, ele fica mais ou menos aqui no peito, tá? Do nosso animalzinho. Ele ressoa com a cor verde e rosa, tá? E ele tá relacionado ao amor, né? Olá, minha amiga. Olá, Fê. E é o amor próprio, é o amor que ele dá, é o amor que ele recebe. Tem vários animais, eu adoro fazer reiki em animal, principalmente quando eu chego no cardíaco, porque tem animal que às vezes eu até falo pro tutor, gente, que vontade de morar no cardíaco do seu animal. Quando você chega aqui, ele tem tanto amor, que é uma coisa, assim, deliciosa, sabe? Então, assim, é muito difícil ver um animal com o chakra cardíaco desequilibrado. Já humanos a gente percebe bastante, infelizmente. Mas animal geralmente é muito bom, porque o animal, por mais que ele tenha passado algumas dificuldades, geralmente o cardíaco dele ele consegue manter esse amor, compaixão, né? O perdão. Então, assim, é muito bom o cardíaco. Mas se ele tiver em desequilíbrio, vai ser um animal que vai apresentar comportamentos de ser antissocial, de raiva, sabe? De ser meio agressivo, né? E, enfim, eu percebo também desequilíbrio caso o animal tenha algum probleminha realmente na parte física, tá? No coração mesmo, físico, algum problema nessa região aqui. Mas, no geral, o cardíaco deles é uma delícia de estar lá. Bom, o próximo chakra, e aí eu já antecipo um pouquinho que do cardíaco para cima é mais difícil de a gente achar desequilíbrio no animalzinho, tá? Como o animal realmente ele tá mais ligado, é um animal, assim, ele tá mais ligado no amor, né, nesses sentimentos mais puros, então, assim, o que a gente vai achar de desequilíbrio realmente é ali uma falta de confiança, uma ansiedade, as coisas que estão ligadas mais às coisas mundanas mesmo, aos instintos, né? E daqui para cima, geralmente eles são só amor, é mais difícil achar desequilíbrio, mas vamos lá para vocês saberem. Então, o quinto chakra é o chakra laríngeo, então fica aqui realmente na região da gargantinha aqui deles. É o chakra da autoexpressão, né, da comunicação, e tem a cor azul celeste, né? Enfim, e quando ele está equilibrado, ele vai trazer o quê? Uma curiosidade, uma forma de expressar mais suave, uma certa paciência, o senso de propósito do animal também tá por ali. E se ele está desequilibrado, pode trazer uma irritação, frustração, um medo de se comunicar, tá? Bom, o próximo chakra, o chakra frontal, né? O frontal tá bem aqui em cima, tá? Mais ou menos entre os olhinhos do animalzinho, aqui em cima. Ele tem a cor azul índigo, né? Que seja um azul escuro. E aí, ele tá relacionado com memória, com foco, concentração. E geralmente no animal, esse chakra também é equilibrado, muito difícil ver desequilíbrio, tá? Porque se tiver desequilíbrio, é um animal que não consegue ficar concentrado em alguma atividade, pode gerar uma confusão, mas eu às vezes percebo em animais que tem algum problema tipo demência, né? Que tem algum problema neurológico, às vezes afeta aqui o frontal. Bom, e o último, o coronário, né? Ele tá localizado bem aqui em cima mesmo, né? Da cabecinha do animal. Relacionado aí com autoconhecimento, propósito, conexão com o divino, né? Eu acho que até hoje eu nunca vi nenhum animalzinho que tivesse esse ponto em desequilíbrio. Pelo menos não me vem na memória agora, tá? E ele ressoa com a cor violeta ou a cor branca. Então, quando tá em equilíbrio, o animal é um animal gentil, né? A confiança, pode ver que então em todos os chakras está presente, né? A questão de confiança. E em desequilíbrio vai dar o que? A apatia, a depressão, né? Uma cabecinha muito fechada, um isolamento. Então, assim, pode acontecer mais no caso realmente que o animal tem algum problema neurológico muito sério, tá? Mas é muito difícil de acontecer. Bom, enfim, já passei aqui por todos os chakras para vocês conhecerem, né? Como que funciona.
Como eu falei, tudo se aplica a gente também. E aí, como é que a gente equilibra, então, esses chakras? Agora que vocês já sabem de todos, é muito simples, né? Lembra que eu falei lá no comecinho, é simples. Qualquer pessoa pode fazer. Mas fala assim, mas eu não sei qual o chakra do meu animal que tá com problema, né? Se você não é reikiano, realmente vai ser difícil de você identificar, né, ali, porque tem algumas técnicas, assim, para se fazer. Mas, assim, se o seu animal tem algum problema físico, né, só pelo órgão, você já vai conseguir identificar aonde é que tá ali o probleminha. Digamos que ele tem um problema no baço, né, você pode equilibrar o quê? O plexo e o sacral junto, né, já para dar ali uma intenção nessa área. É um problema cardíaco? Pode usar o chakra cardíaco, né? Mas se, meu animal não tem nenhum problema físico que eu saiba, então a gente pode fazer o equilíbrio no geral, tá? Então, como é que a gente faz? Primeiro, tudo é energia, portanto, tudo está conectado, e aí o que vale o que é a nossa intenção, tá? A intenção, ela é poderosíssima. A partir do momento que a gente define uma intenção na nossa mente, no nosso coração, o animal já vai captar essa intenção. Então, eu recomendo que antes de você aplicar, né, uma energia aí no seu animal, um equilíbrio, fazer, né, o equilíbrio energético, que você pare um pouquinho, faça algumas respirações, acalme a sua mente. Você pode usar de meditação, pode usar algum áudio aí que tenha alguma vibração ali que você precise, né, para concentração, algum áudio de cura, né? Tem vários áudios no YouTube que você encontra com música de reiki. Então, todas essas músicas, ela tem ali a vibração adequada para que você possa fazer essa cura energética, esse equilíbrio aí dos chakras. E é fundamental que você esteja equilibrado primeiro, tá? Então, fica ali alguns minutinhos e aí, já nesse momento, já vai definindo a sua intenção, tá? E que é a intenção o quê? De cura, a intenção de envio de amor incondicional, de harmonização. E você pode fazer, formar frases, você pode falar verbalmente, tá? Mesmo. Você pode falar, por favor, universo, permita que essa energia vital, que a energia universal, vá para o meu animalzinho e equilibre todos os chakras. Tá? Você pode construir a frase da forma que você quiser. Por favor, universo, que essa energia vital sirva ao bem maior do meu animalzinho. Tá? Promova a cura energética, que promova o equilíbrio dos 7 chakras, que promova o equilíbrio de todos os chakras. Tá? Você vai definir a intenção que faz mais sentido para você. Tá? Então, o importante é essa intenção. Tá? Não tem o certo e errado, tem uma intenção verdadeira. Tá? E se a sua intenção for verdadeira, seu animalzinho vai sentir. E como eu falei, no começo, né, o seu animal não precisa estar ali com você. Se ele tiver, ótimo. Se é um animalzinho que gosta de ficar no seu colo, você pode aí fechar os olhos, né, abraçá-lo. Como eu falei que geralmente eu gosto, né, de esfregar as mãos, porque eu sinto ativação de energia. Então, você pode fazer isso, se o animalzinho estiver ali, você pode simplesmente abraçá-lo, colocar as mãos aonde você quiser, intencionando que essa energia vá para onde seu animal precisa, tá? Não tem segredo, tá? Porque não é o reiki, nós não estamos aplicando um reiki com as técnicas certinhas. Não, nós estamos simplesmente enviando uma cura energética. Falo simplesmente, mas já tem um poder muito grande, tá? Então, faça isso. Seu animalzinho, se você perceber que ele começa a ficar incomodado, deixe que ele saia, tá? Tem animal que ele não tolera muito a energia, né? Dependendo de como a energia das suas mãos, tem um animal que vai se incomodar mesmo. Tipo, o meu cachorro, ele não deixa aplicar nele muito perto, de forma alguma, tá? E já um dos gatos, ele até aceita, mas assim, não encostando, mas assim, um pouquinho mais distante, tá? Então, você pode pôr simplesmente, deixa eu ver se ele para aqui quietinho assim. Para. Você pode simplesmente impor as suas mãos, tá? Sem tocar no seu animalzinho. E fechar os olhos, intencionar que a energia tá fluindo. De repente, se ele tem, digamos, sei lá, ele amanheceu com o estômago meio ruim. Então, você pode fechar os olhos e imaginar uma cor amarela, ativando o plexo solar. Tá? Imagine que essa cor amarela envolve toda a região do estômago do seu animal.
tá? E assim, é isso, gente. Não tem muito certo e não tem certo e errado. Tem uma intenção verdadeira de coisa. Tá vendo? Já tô até fazendo carinho do bichinho, tô achando que é um bichinho de verdade. Bom, e assim, a hora que você terminar, você pode dizer, está feito, está feito, está feito. Gratidão, universo, obrigada a Deus, a forma que você preferir, tá? E, digamos que seu animal, bom, não quer nem ficar perto, né? Como eu falei, como é o caso do meu cachorro, ele sai realmente de perto. Não vai funcionar? Vai, né? Como eu falei, é energia, é intenção. Então, você pode estar no quarto e seu animalzinho tá na sala. Você nem precisa ficar com as mãos, tá? As mãos acho que é mais uma representação pra gente, né? De sentir, de repente, que a gente sente, né? Às vezes ali um formigamento, alguma coisa assim. Mas você pode ter as mãos apoiadas aqui no seu colo, sabe? Nas suas pernas. E de olhos fechados, simplesmente intencionar isso. Como eu falei, o que vale é o seu estado mental calmo, a sua intenção verdadeira de coração e pedindo que o universo envie a energia, tá? É importante saber que não é a sua energia que vai estar indo para ele, é uma energia universal. A gente precisa estar bem simplesmente para que a gente consiga canalizar essa energia e distribuir para que ela chegue ao destino, tá? E uma vez pronta, entregue, agradeça e confie que o resultado vai ser o melhor. Ok, gente, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo, se não pode enviar para mim que eu respondo depois, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar de forma simples, né, de fácil entendimento e qualquer coisa estou à disposição, tá? Muito obrigada por essa manhã, que vocês tenham um lindo dia.